porque o Senhor me destinou para uma obra espiritual. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá bom? Então amanhã, 7h30, sábado, 18 horas, o culto dos aniversariantes. Então vamos aí, me dê aí agora 30 minutos, tá bom? São 20 horas e 35 minutos, vou até a 21h05, tá? 35 minutos, 30 minutos. O tema de hoje, eu estava até a tardezinha sem o tema, né? Porque é tantos temas, né, que você tem que criar, né? Pedir a Deus o que você vai fazer, o que você vai falar, porque aqui não é mamãe mandou fazer isso daqui e botar a mão, não é isso, né? Eu não sou assim. O Ministério da Restituição é um ministério que estuda a Bíblia, que escreve, que escreve a palavra, que eu leio a palavra, eu pesquiso, eu vou nos originais, eu vou nos dicionários, eu vou nas versões bíblicas, eu tenho 4, 5 ou 6 versões bíblicas em Bíblias, tanto online no meu celular, como em papel, né? Então eu faço um apanhado, eu não venho aqui jogar palavras para cima, aventurar, vamos ver se isso vai funcionar. Não. Eu estou aqui munido de um conhecimento, de um estudo, de uma pesquisa, de algo que eu estudei, li, não pedi revelação, porque já foi dado a quem escreveu, né? Quem escreveu já foi dada a revelação. Eu só quero apenas ler junto com os irmãos e o Espírito vai nos dar um entendimento que o escritor deixou, né? O entendimento não é o meu nem é o seu, é que o escritor deixou. Porque não é o meu nem o seu, é o que está aqui, que o escritor, quem escreveu, que nós vamos ler, é ele que deixou esse entendimento. Então vamos aí para a palavra do Senhor, a sentença da palavra de Deus. A sentença da palavra de Deus. Vamos ler alguns, eu vou ler alguns versículos, né? Alguns versículos separados. Primeiro versículo eu vou ler aqui, Romanos 9, 28. Romanos 9, 28. Diz assim: porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente em breve. Vou ler de novo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente em breve. Vou ler outra passagem bíblica. 2 de Pedro 2, 1 a 4. 2 de Pedro 2, 1 a 4. O tema de hoje, a sentença da palavra de Deus. 2 de Pedro, capítulo 2, de 1 a 4. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo que repentina destruição. 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, por causa deles serão infamado o caminho da verdade. 3. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para ele o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Guarde isso, hein? O juízo lavrado não tarda. Agora vamos lá, vamos ler agora o Salmo 76. Davi, no Salmo 76, Salmo 76, versículo 8, diz assim: desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Desde os céus fizestes ouvir o teu juízo. Juízo aqui, a palavra juízo aqui é sentença, é decreto. Olha outros salmos aqui. Salmo 149, versículo 9. Salmo 149, versículo de número 9. Para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluias.
para executar contra eles a sentença escrita. Outra palavra. Isaías 14, antes de Jeremias, 14, 24. Isaías 14, 24. Diz assim: jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim efetuará. 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, fará voltar atrás? Versículo 28. No ano em que morreu o rei Acais, foi pronunciada esta sentença. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, Deus poderoso, Deus glorioso, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus que executa sentenças. E uma vez executadas sentenças, ninguém poderá mudar a sentença do papai. Meu Deus, eu oro para que a tua palavra, que são sentenças, se cumpra no coração de cada um dos eleitos de Deus. Eu oro em nome do Cristo ressuscitado e o povo de Deus, digam todos amém, amém e amém. Tema de hoje, a sentença da palavra de Deus. A Bíblia, ela é um livro de sentença. O que é uma sentença? Uma sentença é uma decisão final proferida por um juiz. Uma sentença é uma decisão final proferida por uma autoridade. Uma sentença é um decreto. Uma sentença é uma resolução inquestionável. Isto é uma sentença. A pergunta é essa: Deus pode mudar todas as sentenças? Claro. Você já leu na Bíblia, gente que nasceu cega, Cristo mudou a história. Gente que nasceu paralítica, Cristo mudou a história. Pessoas que morreram, Cristo mudou, fez ressuscitar. Pessoas leprosas, Cristo limpou. Então, Deus pode mudar a sentença de um médico? Sim. Deus pode mudar a sentença de um juiz humano? Sim. Claro, Deus pode mudar um ameaço de alguém contra alguém que se julga pequeno diante daquele grande. Aquele grande que se julga grande, que diante de Deus não é absolutamente nada. Você nunca deve comparar as pessoas que se acham grandes diante de você. Você tem que comparar o Deus que ela está encarando, que é o teu Deus, que é o Deus que decretou sentenças. Então você que lê a Bíblia, você que estuda a Bíblia, você que devota com a Bíblia, né? Para um tempinho para ouvir a leitura da Bíblia, para ler a palavra, para ouvir pregações. Então você já percebeu que a palavra de Deus é um livro de sentenças. Num tempo passado, eu preguei sobre a sentença dirigida pelo Senhor contra Israel, sobre a sentença do dízimo. Não sei quem lembra disso. Eu falei durante alguns 10 a 12 mensagens, né? Sobre a sentença de Malaquias, Deus dando a Malaquias para Israel, que hoje é colocada como se fosse para o Brasil, né? Os brasileiros, não é para o Brasil. A sentença foi dirigida para Israel. Então isso tudo já compreendemos que Deus decreta sentença. O que é uma sentença? Uma decisão final proferida por uma autoridade. Uma decisão final proferida por um juiz. É uma resolução inquestionável. Então Deus determinou, então é inquestionável. Ah, pastor, mas Deus já deu sentença na Bíblia e Deus mudou a sentença. Como aquela lá em Isaías 38, né? O rei ficou doente e tal. E Deus falou, vai, prepara. Mandou o profeta Isaías, né? Falar com ele, Ezequias, né? Fala com Ezequias que ele vai morrer. Aí depois Ezequias orou e tal. Aquela história que você já leu, Isaías 38.
e diz que Deus manda o profeta de novo na casa do rei, diz a ele, ó, diz para ele que eu acrescentarei mais 15 anos, mas que depois ele vai morrer. Então ele não falou assim, diz a ele que ele vai viver, ele não falou isso, ele falou assim, ó, eu vou dar a ele mais 15 anos, depois ele vai morrer. Então ele não cancelou a sua sentença, ele só adiou a sentença, ele não cancelou. Uma vez proferida a sentença de Deus, ela está proferida. Deus não é homem para que diga coisas e depois se arrependa, ou alguém possa sensibilizar Deus de algo que ele já decretou. Ou seja, se Deus te predestinou, você é um predestinado. Se Deus te elegeu, você é um eleito. Se Deus te curou, tu estás curado. Se Deus te salvou, tu estás salvo. Se Deus te livra do mal, tu estás livre do mal. Se Deus te tirou da maldição da lei, se fez ele maldição, são sentenças. São sentenças. O que é uma sentença? É uma resolução inquestionável. Pastor, o senhor fez essa introdução e o senhor vai para onde agora? Porque o senhor leu Salmos, leu Isaías, leu Romanos, leu Pedro. O senhor vai para onde? Eu quero vir para Romanos, mas agora no capítulo 1. Romanos no capítulo 1. Romanos no capítulo 1. Nós já lemos milhares de vezes esse capítulo. Versículo 16. Diz assim. O tema de hoje é a sentença da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é sentença. Deus, o que ele diz, está dito. Nós lemos lá em Isaías, né? Ele falou, alguém pode parar o que ele falou? Ele agindo, alguém pode impedir ele de agir? Ele salvando, alguém pode impedir dele salvar? Ele curando, alguém pode impedir dele curar? Então são sentenças. Eis que eu envio a minha palavra para curar vocês. São sentenças. Agora, a questão, como é que nós estamos estudando, né? Estudamos esse final de semana, desde a semana passada, sobre pegar a palavra e misturar ela com a fé. Porque eu disse que a palavra sozinha, hoje eu estava vendo até um vídeo na internet de uma maluca, né? Uma maluca, uma doida aí, cheia de capeta, tacando fogo na Bíblia. O que eu faço com a Bíblia dos crentes, com a palavra de Deus? Olha que eu queimo. Tacando fogo na palavra, na Bíblia, né? E eu fiquei olhando para ela, falando assim, grandes coisas, tá tacando fogo num livro, num pedaço de papel. A palavra de Deus, ela aqui, ela não é nada. Ela aqui, ela não é nada. Ela só é poderosa quando ela está na minha vida e ela é misturada com a fé. Porque fora disso, é uma palavra. É uma palavra. São só palavras. Se não misturar ela com a fé, ela não tem. É como você tem um carro bonito, novinho, zerinho, mas não tem uma gota de gasolina. Olha meu carro aqui. Vamos passear, não dá. Por que não dá? Não tem gasolina, não tem álcool, não tem gás. Oh, meu Deus, que pena, tão bonito, dá de passear, né? Vamos dar uma volta nesse carro bonito. É bonito, confortável, mas está faltando uma coisa, está faltando a gasolina. Sem a gasolina ele não vai andar. Quer ver? O automóvel precisa de várias coisas para andar, né? Principalmente da gasolina, né? Do combustível, né? Então, é como a palavra. Se a palavra não estiver acompanhada, misturada, crer, se você falar e crer naquilo que você está falando, não é só falar, é crer. Crer, o que é crer? Crer é descansar. Crer é esperar. Crer é aguardar. Crer é repousar. Crer é dizer, não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Não aconteceu amanhã, vai acontecer depois. Mas que vai acontecer, vai acontecer. A hora que vai acontecer, eu não sei. Eu sei que vai acontecer. Jesus vai voltar. Não sei a hora, não sei quando, mas sei que ele vai voltar. E isso ninguém tira do meu coração, que ele vai voltar. Então, vamos aqui. Romanos 1, nós vamos começar hoje, vamos seguir, tá? Essa semana. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, também do grego. Primeiro ponto. A sentença diz aqui que o evangelho
é o poder para a salvação. Então, a salvação, ela nos alcançou através da pregação. A salvação chegou até você e a mim através, como ouvirão, Paulo falou aos Romanos, né? No capítulo 10, diz, como ouvirão se não há quem pregue? E como vão pregar se não forem enviados? Como vão crer naquilo que nada ouviram? E como ouvirão se não tem quem pregue? Então, se não tiver os semeadores de boas novas, de boas notícias, do evangelho, da palavra, para gerar fé, é a palavra que começa a gerar fé. Você começa a confiar na palavra, começa a ter experiências com a palavra. Então, primeiro, a palavra, ela veio como sentença para salvação. Salvação. Versículo 17 diz, visto que a justiça de Deus se revela do evangelho de fé e fé. Então, diz que essa sentença é justa. É a justiça de Deus. Então, Deus é justo. A sentença da palavra diz que Deus, todos os atos de Deus são justos. Então, Deus não tem nada que ele fez ou deixou de fazer, porque ele já fez. Ele não vai fazer nada. Ele já fez. Tudo que eu e você precisamos que venha de Deus já está feito. Eu preciso de acreditar que está feito. Só falta ele chegar no meu mundo aqui. Fazer parte da minha vida, começar a fazer parte da minha história. Muitas coisas que não tinha na minha história no passado, que hoje já tem na minha história, ou na sua história. Quantas coisas que pela confissão, pelo mover de Deus, pela perseverança, pela palavra, pelo você firmeza, você alcançou, né? Aquilo que você almejava para a sua vida. Então, olha o que Deus está nos mostrando aqui. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu. Então diz que a sentença da palavra diz que a ira de Deus se revela do céu contra. Porque eu escuto muitos pregadores dizendo que Deus está irado com a igreja, Deus está irado com o irmão, Deus está irado. Então, vamos ver com quem que Deus está irado. Para quem é essa sentença de ira? Contra quem é esta sentença de ira? Eu tenho agora 10 minutos. Eu sei que não vai dar para me falar tudo que o Espírito quer falar. Isso aqui vai ter que ser a semana toda a gente conversar sobre isso, né? Deus vai me dar saúde, forças, e eu vou estar aqui com vocês em nome do Senhor. Então diz que a ira de Deus se revela do céu, é Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, toda perversão, contra toda impiedade, contra toda perversão dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então os homens, a ira de Deus, ela vai se revelar contra quem? Contra a impiedade e contra a perversão dos homens. Homens que perverteram as coisas de Deus. Homens que perverteram a santa sentença de Deus. Vamos lá. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente é reconhecida desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aí vai começar a sentença. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, aqui é uma sentença que Paulo está dizendo, ó. Essas pessoas que andam desse jeito aqui, que fizeram das suas vidas isto aqui, procuraram viver assim. Então essas pessoas, Paulo diz, tais homens são indesculpáveis. Por que são indesculpáveis? Porque conheceram, porque sabem a sentença de Deus, sabem o decreto de Deus. O que é uma sentença? É uma resolução inquestionável.
Então, o que Deus sentenciou que eu não posso brincar com isto? Que eu não posso ter um pouco disso na minha vida? Porque Deus já sentenciou isto. Deus já disse que a ira de Deus que vai se revelar contra a impiedade, contra a perversão. Então há algumas coisas que Paulo disse que a ira de Deus vai cair sobre essas pessoas. Então diz aqui, você passa para o versículo, por favor, para o versículo 32. 1:32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, aqui ó, vou grifar até aqui ó. A Bíblia está falando que Deus não está tratando com gente inocente. Deus não está tratando com pessoas que não sabem a verdade. Porque todo mundo tem uma Bíblia. Diz que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo inteiro. Em cada 1000 casas, 990 tem uma Bíblia. Então todo mundo tem acesso às sentenças de Deus. Todos nós temos acesso. Não espere o pastor dizer o que é a sentença de Deus. Você tem uma Bíblia. Em vez de você ficar vendo besteira, sabe? Esquentando sua cabeça com bobagem, que você não vai mudar nada, não vai mudar, a gente não vai mudar a cabeça do outro, não vai mudar nada. Então a gente se alimenta do Evangelho, a gente se alimenta da palavra. O nosso alimento cotidiano deve ser o Evangelho. O Evangelho. Essas coisas que a gente fica, às vezes, gastando tempo, perdendo tempo, essas coisas enfermam a nossa vida, enfermam a nossa mente, nos deixa para baixo, nos deixa até deprimido, nos deixa com o nosso corpo vulnerável. Muitas enfermidades abatem no corpo de pessoas quando essas pessoas ficam vulneráveis porque ficam vendo, ouvindo e assistindo coisas que as irritam, que provocam nelas ira. Tem gente até que solta palavrões quando está vendo essas coisas. Tem gente até que, sabe, xingam, falam coisas duras. Sabe? Você vê com um troço ruim. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam. Então, diz que as pessoas que praticam, o que é, pastor? O que se praticam? Aí Paulo vai dizer no versículo 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o que é o conhecimento de Deus, sobre Deus? Aonde fala sobre Deus? A Bíblia. Então alguém leu a Bíblia para essas pessoas que vivem, vou ler aqui, não vai dar tempo, vou ler só um pouquinho, não vai dar tempo, vamos deixar para amanhã. Amanhã nós vamos continuar na congregação, quarta-feira voltamos aqui, quinta-feira continuamos. Então vai ser uma palavra poderosa, hein? Você não pode ficar de fora disso não. Então diz que porque havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Então Deus entrega pessoas numa disposição mental. Então as pessoas fazem coisas horríveis com a sua carne. Dão lugar à sua carne de uma tal maneira que envergonha pai, envergonha mãe, envergonha irmão, envergonha tio, envergonha a família toda. Então, são coisas que a gente sabe o que é errado, porque a gente conhece a sentença. A gente conhece. Então, Paulo está dizendo, por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Alguém leu a Bíblia para mim, eu li a Bíblia junto com o pastor, leram para mim, eu ouvi uma pregação e eu ouvi sobre isso, que isto aqui tem sentença, se eu viver nisto, eu vou, a ira de Deus vai se revelar do céu contra mim, contra essa perversão, contra essa impiedade. Então a ira de Deus vai cair sobre mim. Então são sentenças. A sentença da palavra de Deus. Então Deus já sentenciou muitas coisas. Eu não vou parar por aqui, porque se eu fosse decorrer nisto aqui, irmãos, eu gastaria
8 horas conversando com vocês aqui. 8 horas direto. Só bebendo água e falando. Mas eu não vou fazer isso. Nem por mim, nem por vocês, né? Porque eu sei que é tanto que vai ser cansativo para mim, quanto que será cansativo para vocês. Talvez vocês vão ficar aí batendo pestana e daqui a pouco vocês não vão nem lembrar do que eu falei às 3, 4 horas atrás sobre esse assunto. Então, amanhã, se Deus assim nos der vida, eu vou decorrer em cima disso aqui. Sobre a sentença da palavra de Deus. Presta atenção aqui, ó. Versículo 32, para terminar. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam. Tais coisas, não é uma coisa. Paulo não está falando de uma prática. Ele está falando de várias práticas. Então ele está dizendo, tais coisas praticam. Então ele não está... Porque quando se pega essa passagem aqui, se mete o pau num tipo de prática, né? Mas só que Paulo não está falando só de uma prática. Paulo está falando de várias práticas que geram a ira de Deus sobre pessoas. Porque depois de ter recebido o pleno conhecimento, a pessoa rejeita. A Bíblia diz que o próprio Deus rejeita essa pessoa. Quando alguém rejeita a palavra, o próprio Deus rejeita essa pessoa. Então, abençoados, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Só caiu, pensei que tinha desligado. Então, amanhã, se Deus assim me der vida, saúde e disposição, eu vou estar lá no ministério, a gente vai dar continuação isso aqui, à sentença da palavra. Você não pode esquecer que Deus, através da sua palavra, ele já deu sentença. O que é uma sentença? É uma resolução inquestionável. Eu quero protestar. Isso aqui não é um juízo humano. Protesto, Senhor Meritíssimo. Não. Não tem protesto, Senhor Meritíssimo, não. O Senhor dando a sua sentença, não tem protesto, não. Eu protesto. Anula essa palavra. Não. Nada vai ser anulado. Uma sentença proferida, ela vai se cumprir. Senhor Jesus, que o teu povo, Senhor, leia esse capítulo, irmãos. O capítulo 1, do 18 ao versículo 32. Meu Deus, que o teu povo leia, ouçam e medite nessas práticas. Tais coisas praticam. Não somente a fazem, mas também aprovam aos que fazem. Meu Deus, ilumina o teu povo, Senhor. Guia o teu povo na verdade, para que eles não vivam nessas práticas, que assim, se vivermos nessas práticas, a ira de Deus vai se revelar contra nós. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo e já te agradeço, Senhor, pela eleição, pela salvação, pela justificação, pelo perdão, pela reconciliação, pelo teu amor que me alcançou e me salvou. Obrigado, Deus, por ter salvado os teus filhos em nome de Jesus. Eu oro pela saúde de todos, para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Tá bem, queridos? Então, deixa eu me despedir aqui dos irmãos aqui das rádios. Amanhã, às 7h30 da noite, lá no Ministério Restituição, na rua Roberto da Silveira, no número 10, em frente ao prédio da Águas dos Rios. Estamos ali terças e quintas, às 7h30, e aos domingos, 9 da manhã e 18h30. Nesse próximo sábado, dia 2, nós teremos um grande e maravilhoso culto de gratidão a Deus pelos meus 61 anos e pelos aniversariantes do mês de julho também, que vai ser bênção. Então, quero convidar a todos que fazem aniversário em julho para estar comigo lá, celebrando a Jesus Cristo e recebendo a palavra, né? Que vai ser ministrada, recebendo as orações.
vai ser uma bênção de Jesus neste sábado, dia 2 de julho. Tá bom, queridos? Deixa eu me despedir aqui dos irmãos da rádio, deixar aqui meu telefone para vocês, meu número, né? É o 21, Rio de Janeiro, 98602-2369. 98602-2369. 98602-2369. Todos fiquem na paz de Cristo aí nas rádios. Beijo para vocês. Beijo para vocês aí na rádio. Deixa eu soltar aqui a oração. Aplicativos, foi. Agora vamos aqui para 94.5 e a 92.1. Essas duas rádios abençoadas, né? Que Deus tem usado, né? Para evangelização, para o mundo ouvir o evangelho, né? Que o mundo vai ouvir, né? O mundo vai ouvir, com certeza o evangelho será anunciado, rádios, aplicativos, tudo isso aí que nós estamos usando hoje, mas é uma bênção de Deus para alcançar o mundo, né? Para alcançar todos, para todos saberem qual os destinos vão seguir e sabendo que a oportunidade chegou para todos os eleitos e aqueles que são eleitos de Deus vão receber, sim, a palavra do Senhor, tá bom? É assim que eu creio, é assim que diz os decretos do papai. Tá bom, queridos? Família Restituição, obrigado por vocês fazerem parte desse grupo seleto. Família Restituição não é uma qualquer coisa, sabe? Não é uma qualquer coisa. Se fosse uma qualquer coisa, estava entupido, sabe? De qualquer tipo de gente, né? Você sabe que Ministério Restituição é um ministério selecionado, aonde congrega quem quer mudar, quem quer transformação, quem quer vida de santidade, quem quer largar o pecado, quem quer amar, quem quer perdoar, quem quer viver em comunhão, quem não se mete na vida do outro, quem cuida das suas próprias coisas, porque é assim que a Bíblia diz. Então ali é o lugar das famílias, tá bom? Então eu convido para amanhã, para a Família Restituição estar comigo às 19h30, tá bom, queridos? Deixa eu confessar para vocês que eu cada vez mais amo vocês, tá bom? Fiquem na paz. Meu amor por vocês não é um amor de interesse. O meu interesse é pela vida de vocês. Ver vocês bem, tá? Curados na mente, sabe? Organizando a casa de vocês, a família de vocês, cuidando dos filhos, da esposa, do marido, sabe? Fazendo esse amor mútuo, né? Marido respeitando a esposa respeitando o marido. Isso que é lindo, tá bom? Fica na paz, beijo para todos. Dia 2, hein? Venha louvar a Deus comigo. Gratidão em nome do Senhor. Beijo. Tchau, 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 tchau.